Boa noite! Boa noite a todos. Vamos fazendo aqui um compassozinho de espera. Ver quem chega. E vamos para mais um dia de leitura deste livro da Ana Patrícia Chagas, Encontre o Seu Lugar no Mundo. É um livro que fala sobre sistémica. Deixem-me pôr os óculos para ler. Ana Leite, bem-vinda! Ainda há bocadinho estivemos juntas no encontro de mais um encontro da astrologia. Ana Leite aqui. E vamos hoje para mais uma leitura deste... Obrigada pelos teus corações, Ana Leite. Muito obrigada e muito obrigada pela tua presença aqui. Quem quiser encomendar o livro, vão aí ao meu link na bio, o Linktree, e façam encomenda do livro. Peçam o livro, que o livro ser-vos-á reencaminhado para depois de preencherem o formulário. Este livro tem meditações sistémicas que generosamente a Ana Patrícia dá no livro através do QD Code, QR Code. Olá Maria Rocha, senti a tua falta, tenho sentido muito a tua falta nas aulas de astrologia, espero que estejas bem. Bem-vinda, minha querida, e espero que também já tenhas o livro contigo. Eu estou a tomar um chazinho e vamos hoje falar, vamos para a página 44 e hoje vamos começar por falar sobre quem pertence a lá. Paulo Selva, bem-vindo. Uma presença da energia masculina aqui. Estou bem, diz a Maria Rocha. Estou bem, minha querida, ainda bem, ainda bem. É sinal então que estás de férias, também faz bem aproveitar o tempo para ti. Boa noite, Maria Francisca Rocha, bem-vinda, minha querida. E hoje temos aqui também, já vi uma presença masculina, que bom, que maravilha. A energia masculina faz falta, Yin Yang é o equilíbrio. E então hoje vamos começar por abordar neste livro Encontre o Seu Lugar no Mundo, da Ana Patrícia Chagas, que nos fala sobre constelações sistémicas e que nos faz também, que nos leva numa viagem para descobrirmos como a constelação familiar pode mudar a nossa vida. E hoje vamos... Olha a Cecília, bem-vinda, minha linda! Hoje vamos abordar Vamos começar a aquecer no livro. Estivemos a falar da apresentação, da introdução, e agora sim vamos começar a entrar propriamente na sistémica. Hoje vamos falar do sistema, de uma das leis sistémicas, são três, ou chamadas também as leis do amor, que é hierarquia, pertencimento e equilíbrio entre dar e receber. E hoje vamos começar a falar sobre pertencimento. Boa noite, Cecília. Que bom que vocês estão aqui. E vamos falar sobre quem pertence ao nosso sistema. Quem pertence ao nosso sistema, nós temos uma família que é criada de pais e de filhos, não é? Depois temos os irmãos dos pais, os tios também pertencem ao nosso sistema, os ex-parceiros dos nossos pais, que vêm a seguir como integrar o coração de um ex-parceiro ou relativamente ao companheiro atual, todas aquelas pessoas com quem nós tivemos uma relação, mesmo nós, todas aquelas que nós tivemos uma relação em que houve parte sexual, etc., também pertencem ao sistema. Avós e sogros pertencem ao sistema. Tios-avós com destinos especiais também pertencem ao sistema. Pessoas que, por exemplo, influenciaram na nossa educação, que ajudaram na nossa educação, que muitas vezes fizeram o papel de mãe ou de pai, também pertencem ao sistema. Bisavós pertencem ao sistema. Mesmo aqueles que nós não conhecemos. Na lei do pertencimento há uma regra básica.
Ao sistema pertencem os vivos e os mortos, pelo que tanto faz se estão encarnados ou não, ok? Todos têm de ser incluídos, todos têm que ser incluídos no nosso coração. Filhos não nascidos, Maria de Fátima, bem-vinda. Filhos não nascidos também pertencem ao sistema, abortos pertencem ao sistema, todos eles pertencem ao sistema, excluídos, por exemplo, todas as pessoas que foram excluídas, que foram abusadas, que estiveram ligadas, por exemplo, com os nossos antepassados biológicos, situações em que a nossa família ancestral viveu ou tirou vantagem, também pertencem ao sistema. E pode ser que nós nem sequer tenhamos consciência disso hoje, ou que nem saibamos que essas pessoas existirem, mas elas pertencem ao sistema. Por exemplo, pessoas que favoreceram o nosso sistema familiar, ou porque fizeram uma doação, ou porque deixaram uma herança, ou porque, por exemplo, um médico salvou uma vida, também pertence ao sistema. Às vezes, vítimas de ações nossas ou dos nossos antepassados também pertencem ao sistema. Essas vítimas às vezes estão representadas em dores que nós não temos consciência de que elas, ou em perdas monetárias, etc. Então é necessário também olharmos para essas vítimas do passado e não temos que ter conhecimento dessas histórias, às vezes por linhas mais ocultas, por fios que nos ligam, nós representamos de uma forma inconsciente essas vítimas. Agressores também pertencem ao sistema, pessoas que abusaram de nós na nossa infância, ou pessoas que abusaram dos nossos antepassados, também pertencem ao sistema. Quanto mais, Maria de Fátima, bem-vinda, minha querida, quanto mais nós tentamos, por exemplo, pessoas que abusaram de nós na nossa infância, quanto nós mais tentamos excluir, mais isso nos persegue. E essa pessoa tem um papel e nós precisamos de ir rever aquele momento para integrarmos. Então, a relação vítima-agressor, ela existe no nosso sistema, a vibração energética, ela está no nosso sistema. Então é importante nós olharmos para esses aspectos também. Tudo isto nós hoje vamos tocar, vamos abordar de alguma maneira. E então, estamos na página 44, para quem tem o livro. Encontra o seu lugar no mundo, já fiz aqui um compassozinho de espera, falando um bocadinho sobre a lei de pertencimento. E se der tempo ainda vamos fazer aqui um exercício, ok? Então, vamos lá. Página 44. Quem pertence ao seu sistema familiar? O nosso sistema familiar é a nossa mais íntima comunidade de destinos. Comunidade de destinos. Quando me refiro a uma comunidade de destinos, falo sobre como o olhar sistémico, global, inclusivo, vê essa comunidade. Ao recebermos a vida, ela chega até nós de uma maneira singular e especial, através dos nossos pais. Não houve nem haverá outros pais, outras características, outra história. Quando alguém tem uma grande dor, vergonha ou julgamento, ou sente que a sua família é tóxica, ruim, doente, ou vive uma verdadeira ruptura com aquela, é provável que haja grandes dificuldades para receber a vida como lhe foi dada e para reconhecer a própria força que vem necessariamente da sua origem e que foi extraída daquilo que a fez sofrer, sorrir, crescer e seguir adiante. E eu vou já fazer aqui uma pausazinha. Teresa Pedras, bem-vinda, minha querida. Vou já fazer aqui uma pausazinha para fazer uma reflexão.
Fala-se aqui comunidade de destinos, que é aquilo que eu acabei de falar, de quem pertence à família, uma série de destinos que se cruzaram com os nossos e com a nossa ancestralidade, mas fala aqui também uma coisa muito importante, que é, quando alguém tem uma grande dor, vergonha ou julgamento, ou sente que a sua família é tóxica, ruim, doente, ou vive uma verdadeira ruptura com ela, é provável que haja grandes dificuldades para receber a vida. E esta é a primeira reflexão. Receber a vida é incluir tudo aquilo que veio antes, tudo aquilo que está excluído, não é? Todos aqueles que nós, todas as dores, todas as pessoas, o facto de nós às vezes acharmos que nos revoltarmos em relação à família é um pensamento da exclusão. Nós acharmos ou julgarmos os nossos pais, percebermos ou desejarmos ter tido outros pais, é uma exclusão. E tudo aquilo que nós excluímos acaba por nos perseguir. E eu sou um exemplo disso. Reparem uma coisa, primeira reflexão: quem seria cada uma de nós se não fôssemos filhas daqueles pais? Com todos os defeitos e com todas as qualidades. Não seríamos seguramente as mesmas pessoas, não teríamos seguramente o mesmo percurso, não seríamos seguramente as pessoas maravilhosas que somos hoje. E quando nós temos, às vezes dizemos, a vida não flui. A vida não flui porque não tomamos, não recebemos a vida que nos foi dada. Não recebemos a vida que nos foi dada pelos nossos pais. Porque julgamos os nossos pais, porque criticamos, porque achamos que os nossos pais deviam ter sido melhores, porque achamos que os nossos pais deviam ter sido assim, assado. Apontamos o dedo, saímos do nosso lugar e não queremos pertencer. Então não recebemos a vida. Não recebendo a vida, não temos força, não reconhecemos a nossa própria força, não reconhecemos a nossa própria força que vem da nossa origem. E isto é essa força que nos vai fazer, quando nós recebemos essa força, é essa força que nos vai fazer sofrer, sorrir, crescer e seguir adiante. São aqueles pais e não outros que nos vão fazer sorrir, sofrer, seguir adiante, crescer, andar para a frente, receber a vida, ter força, fazer algo, levar a vida adiante. Então, esta é a primeira reflexão, aqui logo no primeiro parágrafo. Depois Ana Patrícia continua: apropriar-se plenamente da nossa vida e da nossa história implica consentir com o caminho que trilhamos, com o que nos fez sofrer e aprender, com luz e sombras, e com a força maior espiritual que nos colocou exatamente na família em que nascemos. Essa força maior nos traz a vida de uma maneira muito particular, através precisamente dos nossos pais biológicos, com as suas potências e com as suas faltas, com os seus contextos familiares, que costuraram os destinos de cada um deles, a partir das suas próprias famílias de origem e de tudo o que viveram, desde a sua vida, desde que a vida também lhes foi dada. Porque também os nossos pais receberam o seu destino dos pais deles, não é? Também para eles foi doloroso, também para eles houve alegrias, sofrimentos, enfim. Então, desde que a vida também nos foi dada através dos seus próprios pais, e assim, geração através de geração, até um passado mais remoto e distante. Então nós somos esse conjunto de destinos, somos essa comunidade de destinos. Os nossos pais passaram para nós, mas os nossos avós passaram para os nossos pais, os nossos bisavós para os nossos
avós e assim por aí fora, até lá atrás, muito remoto, muito lá atrás, muito distante. Cada geração aconteceu o mesmo milagre espiritual que se repete. Um homem, e esse milagre espiritual que se repete a cada geração é o nascimento. Um homem e uma mulher que se unem e dizem sim à vida, que é passada adiante. A vida é imperativa e sempre encontra uma maneira de seguir em frente, mesmo nos enredos mais inesperados. Entre todos estes casais existe uma ligação profunda de força e de amor. Um amor maior, espiritual, incondicional, que liga pais e filhos e constrói entre eles um elo profundo e um destino especial, que determina até certo ponto e dá um caminho para a alma de todos aqueles que pertencem a um mesmo sistema familiar. Eu tenho só que beber aqui um bocadinho, desculpem. Até aqui, está a fazer sentido? Falem aí no chat, deem-me o vosso feedback. Estão a acompanhar? Eu sei que há delay, mas às vezes também podem estar a ouvir e a fazer outras coisas. Nem sempre é fácil. Sim, diz Ana Leite. Boa. Marta, bem-vinda. Então, continuando. Estamos na página 45, Marta. Então, continuando. Este milagre que se repete. Maria Francisca Rocha, faz todo sentido. Maria Rocha, sentido. Muito sentido. Para mim faz todo sentido, diz a Maria de Fátima Silva. Boa, espetacular. Então, a cada geração há este milagre que é o nascimento. Independentemente daquilo que nós achamos ou julgamos dos nossos pais, há um milagre que aconteceu. E é esse milagre que nós temos que dizer sim, que é o sim à vida. Porque também os nossos pais disseram sim à vida, para nós hoje existirmos. E os pais deles disseram sim à vida. E até à geração mais remota. E todos esses sims à vida fizeram com que nós hoje estejamos aqui. Com todas as emoções, com todos os contextos, com todo, muito mais que o ADN, com todos os sonhos, com todas as dores, com todos os sentimentos, com todos os momentos de felicidade, tudo isso passou para nós. Obrigada, diz a Marta. Boa. Então, continuando. Então existe uma ligação profunda de força e de amor. Um amor maior, espiritual, incondicional, que liga pais e filhos e constrói entre eles um elo profundo e um destino especial que determina até certo ponto e dá um caminho para a alma de todos aqueles que pertencem a esse mesmo sistema familiar. Por conta dessa comunidade de destinos, as pessoas se afetaram mutuamente, sendo exatamente quem são e carregando luz e sombra de uma alma familiar, coletiva, cujos desígnios vão além do nosso entendimento. Há um grande mistério aqui. O que sabemos é o que temos. Por exemplo, famílias nas quais muitos dos seus membros são cantores ou artistas, outras em que quase todos adoecem e morrem por problemas cardíacos, famílias alcoólatras, famílias de médicos, famílias de escritores, famílias em que vários membros cometem suicídio, outras em que muitos têm câncer ou cancro, não é? Então, esta comunidade de destinos, de uma forma inconsciente, nós estamos ligados a essa comunidade de destinos. Eu há bocado no início dizia-vos que eu sou um exemplo disso. De quando nós julgamos, às vezes também, ou sentimos que nós acabamos por nos... sentimos que a nossa família é tóxica ou julgamos, etc., nós estamos a excluir. E quanto mais nós excluímos, mais nós
mais isso nos persegue. E eu vou-vos dar o exemplo daquilo que aconteceu comigo no dia 3 de julho deste ano. A minha mãe tinha um efizema, aliás, eu fui buscar, a minha tia-avó já teve problemas pulmonares e morreu com problemas pulmonares. A minha mãe tinha problemas pulmonares, o meu tio, irmão da minha mãe, tinha problemas pulmonares. A minha mãe tinha um enfisema pulmonar, fumava e tinha um enfisema pulmonar, ia receber oxigênio a cada passo ao hospital e voltava para casa e continuava a fumar, até fazer um cancro pulmonar. O meu tio fumou também durante muito tempo. A minha mãe, entretanto, deixou de fumar. Quando tinha cancro já não fumava. O meu tio, irmão da minha mãe, também fumou. Também teve problemas pulmonares. E também morreu com um cancro. Reparem, e eu no dia 3 entrei no hospital. Eu era fumadora. E posso dizer que era porque eu estou há 20 dias sem fumar. Espero manter-me assim. E eu sempre apontei o dedo à minha mãe, muito. Sempre tive uma relação de algum modo tóxica com a minha mãe, sempre a excluí, sempre saí do meu lugar. E então, o que é que eu, inconscientemente, o que é que eu fiz? Por sentimentos de culpa, muitas vezes, até porque a minha mãe já partiu, não é? E às vezes a culpa faz-nos criar lealdades e emaranhar-nos no sistema, emaranhar-nos com as dores desse sistema, com as questões que houveram no nosso sistema. E isto é um processo inconsciente. E eu tive uma quebra de oxigênio, fui receber oxigênio e foi-me diagnosticado um enfisema pulmonar. Deram-me um prazo de validade caso eu continuasse a fumar. Reparem a repetição do padrão. E isto é um movimento inconsciente. Isto é um movimento inconsciente. Nós não percebemos o quanto nós estamos ligados por estes fios, por este conjunto, a esta comunidade de destinos. E eu fui fazer esta análise e fui ver até onde eu ouvi histórias de problemas pulmonares na minha família. Ana Rosa, bem-vinda. Então, voltando. A alma coletiva que nos habita responde a uma forma de pertencer a este destino coletivo comum. E isto é uma forma, quando nós entramos em culpa, como aquilo que eu vos estava a explicar a meu respeito, nós inconscientemente nós dizemos eu também. Quando nós dizemos inconscientemente eu também, é uma forma de nós pertencermos ao sistema e dessa forma nós emaranharmos naquilo que era, que foi mais, que não é? Tal como tu, eu vou passar pelo mesmo destino. Tal como tu, eu vou passar pelo mesmo desfecho. Reparem o quanto é potente este emaranhamento, o quanto é potente esta comunidade de destinos. Então, a alma coletiva que nos habita responde a uma forma de pertencer a este destino coletivo comum e empurra-nos em determinadas direções. Cada um manifesta e vivencia esses destinos de maneira específica e particular, mas seja qual for o modo de se expressar, todos afetam e são afetados por todos. Os casais também se atraem por algo maior do que os dois, algo que se constrói entre eles, constituindo também pelas pendências emocionais dos sistemas familiares de cada um, e que se torna, a partir dessa ligação de amor, uma nova comunidade de destinos. Nenhuma pessoa atrai outra por acaso. Pertencemos e pertencem a nós aqueles aos quais estamos vinculados, ou seja, todas as pessoas com as quais temos uma ligação especial e profunda, que eu gosto de chamar de o vínculo no nível da alma.
E era aquilo que eu estava a falar no início. Quem pertence ao nosso sistema. Até vítimas dos nossos antepassados ou de ações nossas pertencem ao nosso sistema. Porque são vínculos ao nível da alma. E esse vínculo não foi escolhido por nós. Não depende da nossa vontade ou rejeição. E não se desfaz a nosso belo prazer por conflitos ou exclusões. O facto de nós excluirmos não quer dizer que esse vínculo desapareça. Ele permanece. O facto de nós não querermos olhar não quer dizer, não querer olhar é também uma forma de excluir. Não quer dizer que desapareça. Ele permanece. Este vínculo exerce uma força, exerce certa pressão em nossa alma e nos movimenta pela vida na direção de algo ou alguém, ou na negação e recusa de algo ou alguém. Era exatamente isso que eu estava a fazer, ir na direção de algo ou de alguém, na direção do mesmo destino da minha mãe. Entendem? Na direção do mesmo destino da minha tia-avó. E quem sabe, outras mulheres antes, na minha ancestralidade. No mais profundo da nossa alma em geral, oscilamos entre os dois movimentos, conexão e rejeição. Conexão e rejeição. E esses mesmos movimentos revelam a força dos nossos vínculos, como todos que fazem parte do nosso sistema familiar. Muitas pessoas fazem parte desse sistema, dessa comunidade ligada por laços de sangue, e em apenas alguns casos específicos. Em primeiro lugar, temos no nosso sistema de origem, formado pelas pessoas ligadas a nós pelos laços sanguíneos, como sejam os pais, os irmãos, os tios, os avós, os bisavós, etc. Lembrando também que pertencem ao sistema crianças, incluindo as que não nasceram, as abortadas, as natimortas, aquelas que foram entregues para a adoção, as esquecidas e todos os meios irmãos. Todos eles pertencem de forma igualitária. Olá, Maria Corujão, é uma honra tê-la aqui. Maria Corujão, se vocês não seguem, sigam. É uma grande consteladora familiar aqui em Portugal. Não foi minha mentora, mas conhece a minha mentora, Ana Patrícia Chagas e o Fernando Freitas, o Dr. Fernando Freitas, que foram os meus mentores do Brasil, e é uma autoridade. Tê-la aqui na minha live é uma honra. Estamos a ler o livro da Ana Patrícia Chagas. É uma honra tê-la aqui. Bem-vinda, muito obrigada pela sua presença. Então, todos eles pertencem de forma igualitária ao sistema de origem. Por exemplo, ex-companheiros dos nossos pais também pertencem ao nosso sistema de origem. Aqueles que cederam lugar para que um novo sistema nascesse também seguem pertencendo à família de uma forma subtil e especial. Além deles, também fazem parte as pessoas vinculadas a nós através da vantagem ou desvantagem existencial, que era aquilo que eu estava a falar. Por exemplo, um médico, alguém que deixou uma herança, alguém que uma desvantagem, alguém que abusou, um abusador, um assassino, todos eles fazem parte, porque são vínculos ao nível da alma. Por exemplo, uma vantagem existencial ocorre sempre que alguém traz para o outro um grande benefício que transforma a condição de vida das pessoas envolvidas. Por exemplo, quando um médico salva a vida de um paciente, ele passa a pertencer ao sistema desse paciente. Um facto semelhante ocorre quando alguém recebe uma grande herança e por isso muda completamente a condição de vida da pessoa. Essa pessoa que se beneficiou da morte de alguém também passa a ser integrada, essa pessoa que beneficia, não é? Passa a ser integrada naquele sistema. Também acontece quando um casal adota uma criança, ela pertence ao sistema dos pais biológicos, porém, por vantagem existencial,
Os pais adotivos criam também um vínculo profundo de amor e cuidado que beneficia essa criança, porque os pais adotivos vão dar amor, não é? Vão tratar como filhos. Há um benefício, há um acolhimento e são também vão pertencer ao sistema, ok? Outra coisa que eu também vos falei e aqui também está é as situações das relações sexuais. Quando ocorrem relações sexuais com vínculos amorosos entre as pessoas, elas ficam ligadas e vinculadas. Todos os nossos namorados, todos os nossos parceiros com os quais nós tivemos relações sexuais e amor, elas ficam vinculadas, elas fazem parte do sistema. E o curioso disto, prestem atenção, o curioso disso é, através disso, entendemos muitas vezes que mantemos vínculos com antigos parceiros ou parceiras, especialmente quando não foi possível fazer uma despedida que honrasse aquilo de belo que foi vivido entre o casal. Então, rupturas de relações mais abruptas, em que não houve a parte do honrar do que foi trazido de belo, em que não houve a parte do tomar e acrescentar, tomar aquela ligação, tomar aquele amor, e a pessoa saiu com mágoa, são também ficam mais presentes ainda no nosso sistema, são emaranhamentos que se podem manter e que podem prejudicar até próximas relações. Há pessoas que vão para outras relações quando se diz, tem que se fazer o luto, e que não conseguem fazer o luto da relação anterior. Porquê? Porque houve esta quebra, houve o cortar o vínculo de uma forma mais abrupta, sem tomar o que foi de belo. Então, muitas pessoas percebem e relatam a Ana Patrícia que mesmo já em outros relacionamentos ainda estão profundamente ligadas a antigos parceiros ou parceiras que foram muito importantes e de quem não se desvincularam adequadamente, permanecendo conectadas com alguma pendência emocional. Como diz a Ana Patrícia logo aqui no início, diz, no mais profundo da nossa alma, em geral, nós oscilamos entre dois movimentos, conexão e rejeição, conexão e rejeição. Então, aqui, como não houve o tomar, há a rejeição e não se pode seguir adiante. Entendem? Estão a conseguir acompanhar? Continuando. Há ainda as ocasiões de desvantagem existencial, que também geram vínculo. Elas ocorrem, por exemplo, quando há um assassinato e a vítima e o assassino criam essa mesma força de ligação. Ou, por exemplo, numa violação, ou num abuso na infância, ok? São situações de desvantagem existencial. Do mesmo modo, quando há um estupro é uma violação, ok? Constitui-se um vínculo entre a vítima e o perpetrador. Esses são vínculos diferentes que, mesmo assim, podem ser percebidos e afetam as almas de ambos. Afetam as almas de ambos, do abusador e do abusado. A questão mais importante dos nossos sistemas familiares é que todos, igualmente, pertencentes a eles, têm um lugar no sistema. E isto é que é importante, é darmos a todos um lugar no sistema. Tudo aquilo que nós excluímos é aquilo que mais nos persegue. E mais para a frente no livro nós vamos perceber como é que é para se dar um lugar a cada um nesse sistema. Como é que se faz, por exemplo, para tomar os pais, para dar um lugar a irmãos não nascidos, a filhos abortados. Tudo isso é muito importante. A pessoas, por exemplo, que foram excluídas porque eram bêbados na família ou porque não se ingraram como o resto da família, foram pessoas erráticas, tudo isso são excluídos. É preciso dar um lugar a essas pessoas no nosso coração.
E agora perdi-me onde estava no livro. A questão mais importante no nosso sistema familiar é que todos igualmente pertencem a eles, têm um lugar no sistema, independentemente do que fizeram com a própria vida, dos danos ou das dores que causaram às outras pessoas da família, de doenças, de distúrbios, de violências, de abandonos, todos eles estão realmente incluídos. Isto porque as famílias, os clãs familiares, possuem uma alma coletiva ligada a algo maior, que, de forma inconsciente, exerce uma força de coesão sobre todos os membros e zela pelo pertencimento de todos, mesmo depois da morte. Isabel Silva, bem-vinda. Todas as pessoas nascidas ou não naquela família, além das situações citadas acima, pertencem a um sistema familiar. E isto é uma dimensão espiritual regida pela alma familiar que trabalha o tempo todo pela inclusão. A nossa alma familiar trabalha o tempo todo pela inclusão. Estamos na página 47. Vamos para a página 48. Ok, Isabel? A nossa família, a alma familiar, trabalha o tempo todo pela inclusão, pela unidade e pelo pertencimento. Talvez seja irracional, mas é facilmente sentido por todos esse movimento que é sutil e profundo no interior dos sistemas e das almas das pessoas, como se mostra no campo das constelações familiares. Crianças não nascidas são muitas vezes excluídas do sistema familiar simplesmente porque não se reconhece a importância de incluí-las, de dar a cada uma delas o seu devido lugar. Vi centenas de vezes no consultório durante as constelações e também ouvindo as experiências de professores que levaram a educação sistémica para dentro da sala de aula, o quanto os irmãozinhos que vieram antes ou imediatamente depois de um aborto espontâneo ou provocado ficaram conectados ao nível da alma àqueles bebés não nascidos ou a uma criança que morreu. Muitas crianças olham para a morte e colocam-se depois em risco. Apresentam, por exemplo, dificuldades de aprendizagem ou são diagnosticadas como hiperativas, têm muitos sintomas que prejudicam o seu desenvolvimento cognitivo, tudo porque estão a olhar para aquela criança que não foi incluída. Então, a experiência com as constelações familiares ensina-nos que é muito importante incluir todas as crianças. Esta falta de inclusão gera no coração da mãe e do pai uma dor silenciosa. Uma constatação comum entre os casais é: os pais muitas vezes não manifestam a dor por um aborto espontâneo, pois acreditam que estão a poupar as suas mulheres. Por outro lado, as mães, poupar as suas mulheres e as mães, não é? Por outro lado, pelo facto do homem não manifestar a dor, as mulheres acreditam que aquela perda não foi importante para ele, ou que ele não viu o sofrimento dela diante daquele aborto. Assim, algumas vezes, ambos sofrem calados. Conduzi constelações com homens que choraram copiosamente e puderam constatar a própria dor por abortos provocados por muitos anos antes, inclusive em relacionamentos anteriores aos seus casamentos quando eram jovens. A psicóloga alemã Marianne Frank-Richt, que foi pioneira no trabalho de constelações com crianças dentro da escola, narra com clareza e de forma emocionante no seu livro Você é um de Nós, que é um livro da Belo Horizonte Atman, editado em 2005, o impacto que as crianças excluídas ou esquecidas têm sobre os próprios irmãozinhos, inclusive sobre a sua força física, sobre a alegria de viver e a capacidade de aprender na escola. Helena M.F. Costa, bem-vinda. E então, até aqui, quais foram os insights
que vocês já receberam desta leitura? O que é que já ecoou? O que é que fez sentido? O que é que reverberou aí que vocês puderam percepcionar que existe no vosso sistema? Imaginem que nós temos imensos fios, uma teia, não é? Nós estamos ligadas por teias de amor e de vínculos, vínculos de alma. Maria Alcina Almeida, boa. Maria Alcina Bastos Almeida, bem-vinda. E então, o que é que já fez eco aí? O que é que já reverberou? Deste bocadinho da leitura, eu sei que há delay aqui nas nossas conversas. Eu gostava muito que fosse muito mais interativo. Como filhas, o que é que já reverberou? E vamos fazer um exercíciozinho no final. Eu vou ler só mais um bocadinho. Eu sei que estão silenciosas. Ok. Alcina. Ai, Alcina Almeida, boa! Que espetáculo! Eu não estava a conhecer pelo Maria Alcina Almeida, pois Bastos Almeida. Boa! Que bem-vinda, minha querida. Muito obrigada pela tua presença. Fernanda Gates, bem-vinda. Então, qual é o vosso lugar? Página 49. Então, cada filho tem o seu lugar na família e ninguém deve ser esquecido, ninguém deve ser deixado de lado, tornado um segredo banido nem excluído. Incrível, diz Isabel, incrível, como nós quando não sabemos nem imaginamos, só há um ano incluí o meu filho com mais de 20 anos. Exatamente. E a primeira pergunta, antes de qual é o seu lugar, eu acho que é a primeira pergunta à qual vocês devem responder é: quem sou eu? E eu vou-vos dizer quem sou eu. Eu sou Carla Sofia, filha de Julieta Marília e de Estevão Fernando, mãe de 7 filhos. 4 foram abortos, 3 são os que existem, que estão cá. Casada, divorciada, com 3 relacionamentos sérios, todos eles terminados. Bem-vinda, Cristina! Então, esta é a primeira coisa que nós devemos fazer, é incluir, é definirmos quem nós somos. Para não fazerem aquilo que eu estava a fazer, não é? E que tomei consciência e que estou a tomar a minha mãe. Porque tudo aquilo que nós excluímos é aquilo que mais nos persegue. Quando nós julgamos, quando nós achamos que os nossos pais não deveriam ter sido aqueles pais ou que não deveriam ter feito aquilo, nós estamos a excluir. E vamos, de uma forma inconsciente, continuar e, por lealdade, por culpa, no mesmo destino. Então é importante incluirmos. Este trabalho de inclusão é uma inclusão no coração. Se não o fizermos por nós, que o façamos pelas gerações que vêm a seguir a nós. Pelos nossos filhos. Então, qual é o seu lugar no mundo? Cada filho tem o seu lugar na família. Estamos na página 49. Cristina Costa Amaral, minha querida. Família. Família da alma, família do coração. Cada filho tem o seu lugar na família e ninguém deve ser esquecido, ninguém deve ser deixado de lado,
tornado em segredo ou banido nem excluído. Neste caso, esquecer-se ou não falar sobre alguém tem o valor da exclusão. Esquecer-se ou não falar sobre alguém tem o valor da exclusão. Tudo aquilo que excluímos tem o poder de atração sobre nós e sobre o nosso sistema familiar. Porque a consciência do clã, ou seja, a alma familiar, restitui a memória e a presença daquele que foi excluído através da atração que exerce sobre um novo membro, geralmente de uma próxima geração e que se vincula de uma certa maneira especial àquele que foi excluído, por exemplo, repetindo o seu destino. Lembrando a frase que está aqui atrás, que diz: de uma forma inconsciente, exerce uma força de coesão sobre todos os membros, porque todos nós, toda a alma coletiva, toda a alma familiar trabalha o tempo todo para a inclusão, para a unidade e para o pertencimento. Então, é isso. Quando nós não incluímos, geralmente numa próxima geração, há aqui um vínculo, algum que se vincula de uma maneira especial àquele que foi excluído e repete o seu destino. Eu até vou sublinhar esta parte. Quando uma criança nasce, está completamente aberta e permeável e sente-se impelida inconscientemente a repetir o destino daquela pessoa que foi excluída. É muito fácil, dessa maneira, que uma criança esteja emaranhada ao destino de outra pessoa de uma geração anterior. Um exemplo simples e comum é uma mãe que exclui o pai dos seus filhos, faz críticas a ele e, de alguma forma, verbal ou não verbal, transmite aos filhos a ideia que não seja igual ao seu pai. Quanto mais a mãe age dessa maneira e deseja excluir o que considera intolerável no comportamento do pai, mais a criança se sente impelida, de forma inconsciente, a repetir os comportamentos dele, como uma forma de trazê-lo de volta e dar ao pai o seu lugar de pertencimento. E isto é um movimento inconsciente. É importante mencionar que, para as constelações familiares, os meios-irmãos pertencem igualmente ao sistema e ocupam um lugar de acordo com a ordem de nascimento. Não importa se são irmãos somente por parte do pai ou da parte da mãe. Mesmo em famílias mistas, a ordem de nascimento permanece. Basta colocar os filhos em uma escala que respeita quem nasceu primeiro para descobrirmos exatamente o lugar de cada um. E aí entramos na hierarquia, na lei da hierarquia, na ordem, a ordem de amor da hierarquia. Quem precedeu, que é isso, quem precede, não é? Os pais vieram primeiro, mas mesmo na linha dos irmãos, quem é que antecede a quem? Lembrando que as três leis de amor, ou as três leis da sistémica de Bert Hellinger são pertencimento, todos pertencemos, todos têm um lugar, hierarquia, quem precede, e equilíbrio entre dar e receber. Dar e tomar. Então, as crianças que não nasceram por aborto espontâneo ou provocado também pertencem e precisam de ser inseridas na ordem familiar a partir da data de nascimento ou da morte. Sendo assim, se antes de você houve duas crianças que não nasceram, na realidade você é o terceiro filho. Quantos de nós achamos, eu durante muito tempo achei que era a irmã mais velha. E eu sei, hoje, que pelo menos um aborto antes de mim houve. Portanto, eu não sou a irmã mais velha, eu sou a do meio. Ao enxergar, ao ver a totalidade do nosso sistema, incluindo todos os membros, somos levados para o nosso lugar. E esse é o nosso lugar de força e de empoderamento. A tal força, quando nós rejeitamos, criticamos a nossa família, a tal força, quando nós não tomamos
Os nossos pais, quando nós não tomamos, os nossos pais também não tomamos todos aqueles que vieram antes deles. Nós não estamos no nosso lugar de força, nós não tomamos a vida, nós não temos força para ir adiante. Então, também, quando nós ocupamos o nosso lugar, também tomamos essa força, esse empoderamento para irmos adiante. Pois quando fazemos isso, não precisamos de assumir aspectos de destino de outras pessoas, nem mesmo ficar a olhar para aqueles que morreram e cuja ausência na nossa alma se ressente, ou para aqueles que não pode ter lugar validado, cujo destino nos atrai magneticamente ou hipoteticamente. Quando nós estamos a olhar para alguém que foi excluído, nós estamos a olhar para a morte. Nós estamos a olhar, não estamos a poder, não estamos no nosso lugar de força, não estamos a poder seguir adiante. Então imaginem que o meu lugar de força, o meu lugar para seguir adiante é olhar para vocês aí, eu estou a olhar para a vida, eu estou a tomar a vida, estou a receber todos aqueles que vieram atrás de mim, mas se eu estiver a olhar para alguém de uma forma consciente ou inconsciente que foi excluído, o que é que eu estou a fazer? Aí é o futuro, aí é a minha força, aqui. Eu estou assim. E eu não posso ver o que está à minha frente, porque eu estou a olhar para trás, eu estou a olhar para a morte, eu estou a olhar para o passado. Eu estou a olhar para um lugar que não é à frente. Eu não estou a levar com a minha vida adiante. Eu estou de costas para a vida. Entendem? Uma criança que foi fruto de uma traição, uma criança que morreu num aborto, um tio alcoólatra que ninguém reconhece como parte da família, uma avó esquizofrénica que foi chamada de louca e desconsiderada, um avô ou um pai que partiu e abandonou a família. Todas as pessoas, com todos os seus erros e destinos, têm um lugar no nosso sistema. A alma familiar trabalha pela unidade. A consciência da unidade olha para todos com o mesmo amor e trabalha sempre para reconciliar e unir aquilo que foi rompido, interrompido, separado e afastado. Este processo de reunificação atrai de volta o destino daqueles que foram excluídos e rejeitados e cria um grande campo de amor. E é desse amor de unidade e de pertencimento que vem a paz para todos os membros. Vera Fernandes, minha querida mentora, obrigada! E Sandra Gonçalves, Raquel Gomes, bem-vindas, bem-vindas. E então, o que é que nós fazemos para pertencer? Deixem-me ver se ainda tenho tempo para fazer mais um bocadinho de leitura, sim. O que é que nós fazemos para pertencer? Página 51. Eu creio que ainda posso ler um bocadinho, ainda quero fazer um exercíciozinho com vocês. Já compreendemos que na vida a nossa alma partilha de um destino comum com aqueles que pertencem à nossa família. Portanto, tudo o que acontece aos seus membros, de alguma maneira, afeta a nossa alma. Assim como nos sentimos leais e vinculados a pessoas de relacionamentos mais distantes, a todos os membros da nossa cidade de origem, do nosso país, do nosso continente, do planeta inteiro, como membros da humanidade. Também nos sentimos ligados de forma inconsciente às pessoas do nosso sistema. Cristina Gonçalves, bem-vinda. Então, pertencer é uma necessidade humana. Todos nós temos necessidade de pertencer a um grupo, a uma comunidade. Todos nós temos necessidade de pertencer. E mais ainda, temos necessidade de pertencer à nossa família, a sermos aceites, a sermos vistos, com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. Então, pertencer é uma necessidade humana tão profunda que diz respeito à nossa sobrevivência emocional. É provável que você já tenha se sentido excluído num grupo de amigos, na família, na família, por exemplo, do seu marido ou da sua esposa, ou do seu namorado ou da sua namorada, na própria família, também ainda é mais doloroso, e que já tenha experimentado na vida uma profunda dor por não pertencer.
Quantos de nós, não é? Quando pertencemos, nós sentimos-nos conectados, aceites, apreciados, amados, reconhecidos. A necessidade de pertencimento remonta às necessidades de adaptação, de proteção, de sobrevivência dos hominídeos, dos nossos ancestrais mais remotos. Os primeiros homens que viviam em bandos e precisavam dessa forma de organização social para permanecer vivos. As condições inóspitas de sobrevivência, os perigos naturais e os grandes predadores constituíam um contexto no qual só era possível permanecer vivo pertencendo. A nossa necessidade de pertencimento vem do tempo dos homens das cavernas. Então, pertencendo, estando em bando, estando em grupo. A nossa necessidade de pertencer a um grupo vem do tempo das cavernas. Para pertencer, nós tornamos-nos iguais aos membros da nossa família. Reconhecemos os outros, honramos os seus valores, espelhamos os seus comportamentos, sentimentos, crenças, aptidões, limitações, faltas, dores, potências. Depois de nos reconhecermos quando ainda somos pequenos bebés, passamos a imitá-los. Repetimos como estratégia para sermos amados, aceites, integrados, fazer parte do clã. Ainda se um pouco mais tarde algo nos causar dor, podemos passar a recusá-los, a evitá-los, a expressar a negação daquilo que o nosso sistema familiar expressa. E mesmo assim, das duas maneiras, estamos profundamente ligados a eles. Seja por imitação e aderência, seja por rejeição ou exclusão. Permanecemos vinculados. Isso explica o facto de que, curiosamente, mesmo desaprovando fortemente a sua origem e a forma de vida dos seus familiares, uma pessoa permanece ligada a eles e sente na sua alma os fios do pertencimento ou da dor profunda de um lugar de exclusão em que possa ter-se colocado na crítica e no aparente distanciamento. Tudo aquilo que se estabeleceu como um padrão na nossa família é naturalizado pela nossa consciência como certo, como um modelo a ser seguido e cria, inclusive, os filtros de valores que nos guiarão pelo mundo. Alguns exemplos disso são trabalhar demais, se a nossa família toda trabalha muito, por exemplo. Beber demais, se é um hábito até mesmo celebrativo nos encontros familiares e um padrão de comportamento. Por exemplo, não cuidar de si mesmo. Se as mulheres ou os homens da nossa família são grandes doadores e não se cuidem, responder de forma depressiva aos embates da vida e não se cuidam, e tantos outros modos de ser no mundo, nós vamos imitar esses comportamentos. Todos esses hábitos familiares formam padrões dentro de nós que são extremamente resistentes à mudança em nossa vida e simplesmente porque aprendemos a fazer assim. Porque reconhecemos esses comportamentos muito precocemente como nossos e, portanto, a nossa consciência considera isso correto. Ou até mesmo fica limitada a essa maneira de viver como um único caminho de expressão na vida. Nós o fazemos de consciência leve, ou seja, nos sentindo confortáveis ao repetir esses padrões, porque essa é a maneira com que nos sentimos seguros. Pertencer à nossa família deixa-nos seguros e traz confirmação, validação de quem somos, porque nascemos precisando pertencer, como uma necessidade vital para a nossa alma sedenta de amor e de vínculos. O amor expressa-se através dos vínculos. Ele é a força que conecta as pessoas de uma maneira que não podemos explicar racionalmente. Por essas ligações de amor, somos capazes de oferecer a nossa própria vida, de sofrer profundamente, de adoecer. Impulsionados por esse mesmo amor que nos vincula, podemos nos sentir inteiros, validados, desejados, amados,
reconhecidos, estimulados e acolhidos naquilo que somos. E eu vou parar aqui na página 53. Na próxima leitura vamos começar logo aqui com um exercício sistémico de percepção dos padrões familiares que a Ana Patrícia nos cede. Mas agora eu vou-vos convidar a fazer aqui um exercício. E que depois podem repetir esse exercício. Eu acho que ainda temos tempo. Digam-me aí se ainda temos tempo. E o que é que já reverberou para vocês hoje? Mas o exercício que eu vos proponho, e se calhar não o farão agora aqui em live, mas que vos deixo para fazerem, é arranjarem um papel. Aliás, 2 papéis. Num papel vão os 2 iguais, papéis que vocês não consigam discernir. Num papel vocês vão escrever a palavra eu. Noutro papel vocês vão escrever a palavra minha mãe. E vão pegar nesses papéis e baralhá-los e colocá-los ao contrário, de forma a que vocês não consigam ler onde diz eu e onde diz minha mãe. Depois deles estarem colocados ao contrário, distanciados mais ou menos 1 metro do outro, para não haver interferência, se pudessem mais um bocadinho melhor, o que eu vos convido é, vocês não sabem qual papel é o quê, e o que eu vos convido é vocês colocarem, portanto, esse papel no chão, os papéis virados ao contrário, mais ou menos 1 metro de distância um do outro, é subirem para cima de cada um desses papéis. Ficarem em cima de um papel durante 2 minutos, mais ou menos. E depois irem para o outro papel mais 2 minutos. E percepcionarem quando estão. A ideia é percepcionarem quando estão 2 minutos em cima de um papel, percepcionarem as sensações do corpo em cima desse papel. As sensações, se vierem, por exemplo, palpitações, dores de cabeça, peso nos ombros, ou pode vir uma sensação de paz. Se não sentirem nada, também é uma sensação. Se sentirem desequilíbrio, também é uma sensação. Se sentirem que estão a girar, também é uma sensação. Se sentirem tensão nos ombros, também é uma sensação. Podem sentir relaxamento, podem sentir que estão a inchar, podem sentir que estão a engordar, etc. Tudo o que sejam sensações que venham, mas só anotam essas sensações depois. Primeiro estão 2 minutos num papel, saem do papel, sacodem o corpo e vão 2 minutos para o outro papel. Sacodem sacodem o corpo e anotam as sensações. Papel 1, tal, tal. Sensações de papel 2, tal, tal. Sem julgamento, ok? Sem julgamento. Sintam o que vier. O corpo não mente. É sempre a primeira sensação que vos vier, é essa que conta. Perceber os sentimentos do corpo, sem julgamento. E depois vão virar os papéis e perceber o que é cada um desses papéis. GD Liana aderiu. Bem-vinda. Perceber o que é cada um desses papéis e depois dirigirem-se, quando perceberem o que é cada um dos papéis, vão para cima do vosso papel e olham em direção ao papel que diz a minha mãe e com a nuca ligeiramente refletida para a frente, numa posição de reverência, numa posição de a mãe é grande, eu sou pequena, sabem? Vão dizer o seguinte: mãe, imaginem que vocês se sentiram pesadas no lugar da mãe. Às vezes eu sinto-me pesada, mas eu recebo essa tua doação com tudo o que custa.
Mãe, eu às vezes sinto-me desequilibrada, mas eu recebo essa tua doação com tudo que custa. Mãe, imaginem que sentem um peso. Mãe, eu às vezes sinto-me deixem-me cá, às vezes sinto palpitações ou dores de cabeça, mas eu recebo essa tua doação com tudo que custa, não é? E depois digam, mãe, eu recebo a vida de ti, com tudo o que te custou. E percebam o que é a sensação de vocês se sentirem pequenas. Sintam essa sensação de vocês se sentirem pequenas e podem repetir: eu respeito o teu destino e eu peço que tu respeites o meu e abençoes o meu caminho. Façam este exercício. Mãe, eu tomo-te no meu coração e eu recebo com todas as sensações que vocês tiveram quando estiveram no papel da mãe e quando estiveram no vosso papel sem saberem qual era um, qual era o outro, e aceitem receber e depois percebam essas sensações e peçam no papel de pequenas, sendo a mãe grande, e eu respeito o teu destino e peço que tu respeites o meu e abençoe-nos o meu caminho. Eu continuarei a pertencer, ainda que faça diferente. Experimentem fazer este exercício. Isto é receber a mãe. É o início. É só o início. É só um exercíciozinho do início de pertencimento. É muito importante nós recebermos a mãe, saber que nós pertencemos àquela mãe, sabermos que tudo começou no útero da nossa mãe, ok? E que nós damos a todas as sensações que a nossa mãe teve, a todas as dores, a todos os pesos, um lugar no nosso coração. E que nós estivemos dentro dela e que ela agora está dentro de nós, através dos genes, através da vida que ela nos deu. Então, receber a mãe no nosso coração é uma forma de nós iniciarmos o nosso pertencimento e nos colocarmos de uma outra forma no mundo, nos colocarmos a olhar para diante, olhar para a frente, tomando a mãe e seguindo em frente. E depois digam-me como é que foi fazer este exercício, quais as sensações. Partilhem se vocês consideram que isto é um conteúdo de valor, para que o Instagram entenda e o Facebook. Eu estou só a fazer live no Instagram, mas depois vou partilhar também no Facebook e no YouTube. Para que o Facebook e o YouTube, o Instagram entenda que isto é um conteúdo de valor. Os vossos comentários após o post são super importantes. Partilhem. Comentem, é assim, nos comentários, não é só para o Facebook e o Instagram entender que é um conteúdo de valor, mas é importante para mim também isso, mas é nos comentários, nos acrescentes de cada uma de nós, que todas nós podemos colher algo, que todas nós crescemos, no menos para o mais, sabem? O vosso comentário pode ser super importante, pode reverberar, pode ecoar em alguém mais, e então é super importante essa partilha. E automaticamente o Instagram também agradece e vai reconhecer que isto é um conteúdo de valor. Se vocês acham que isto é um conteúdo de valor, comentem, ok? Muito obrigada pela vossa presença. Desejo-vos a todos uma excelente semana, e para mim também é muito importante saber até que ponto isto é um conteúdo de valor para vocês, ok? De coração, muito obrigada, um beijo enorme, eu sinto-me muito feliz pela vossa presença e muito honrada pela vossa presença. Uma excelente semana
Um beijinho e obrigada pelos vossos comentários. E não se esqueçam, comentem, comentem, comentem. Obrigada, obrigada, obrigada Sofia, uma boa noite, já li o livro, mas gosto muito desta leitura por ti. Muito obrigada, minha querida, muito obrigada. A Cristina, obrigada Sofia por toda a dádiva, muito obrigada Ana Leite, um beijinho enorme, gratidão Isabel Silva, estás sempre aí, sempre, sempre a dar força. Beijinho Cecília, beijinho a todas, obrigada pelos corações e comentem, comentem depois, mal seja postada a live, está bem? E deem-me o feedback de como é fazer este exercício, experimentem, experimentem. Um beijo enorme no vosso coração, bem-ajam. Boa semana. Obrigada Maria Fátima, beijo, beijo, beijo. Beijo Maria Rocha.